pessoal, o que nós estamos a falar aqui, tipo, acho que vale a pena. O Filipe é das primeiras pessoas que a gente traz aqui com experiência no setor de hidroelétrica, não é? Assim, nós sempre tivemos aqui mais pessoal um pouco mais para a infraestrutura, um pouco mais para a mineração, um pouco de ambos. E queria aproveitar a experiência dele, já aproveitando aqui o gancho. Queria saber assim da tua passagem na CTG Brasil. Tu trabalhaste com o desenvolvimento aqui na implementação de atividades do plano de segurança de barragens e tudo mais. Podemos falar assim de um ponto de vista assim mais abrangente, não é? Como é o desenvolvimento desse plano de segurança de barragens? Como é que a instrumentação se integra, né, nesse plano de segurança, não é? Que atividades é que tu fazias lá? O que é que era mais crítico? O que é que dava mais trabalho? Para o pessoal ter aqui um pouco de ideia do que é instrumentar barragens hidroelétricas assim de proporções significativas, como são as que a CTG está gerindo. Eu o Plano Nacional de Segurança de Barragem ele começa em 2010, né, do ponto de vista legislativo, onde você tem que integrar no Cinisb, né, todos os dados, e pelo menos os grandes players também do setor hidrelétrico já tinham esse desenvolvimento. Você tem o manual da ANA em 2016 que dá uma padronização, mas o próprio João Francisco, você comentou, ele fez algumas revisões periódicas do ponto de vista assim, de algum trecho, né, aqueles manuais, ou reavaliação de estabilidade, ou reavaliação hidrológica, mas em 2016 você começa a ter um padrão, mas você já tinha essa cultura de realmente estar mantendo o monitoramento. Porque quando você está com o período crítico da instrumentação é durante a fase construtiva e hidrelétrica é o primeiro enchimento. Você realmente tem ali um novo reequilíbrio das tensões e as deformações maiores. Então, pós esse tempo, você aumenta o espaçamento de leitura, eram leituras manuais, mas você tem a vantagem de realmente estar num setor que é rico, né? Então, por exemplo, eu era responsável pela análise mensal, minha rotina, análise mensal da instrumentação, o técnico era uma empresa terceira que fazia leitura, mas ele acompanhava as leituras, então a gente tinha tempo realmente para olhar para os dados, para entender o que está acontecendo, e além disso, você tinha um histórico de monitoramento de 30, 40 anos. Você compara, poxa. Então, essa base que você traz, por exemplo, é caso histórico, o HI Chavantes, né, que era onde era o nosso escritório. Pode falar que já tem vários artigos publicados em função. Você fez o barramento e você teve um excesso, a poropressão ficou muito maior do que esperado. A formação geológica específica, você formou uma subpressão muito grande. Fizeram a escavação de 3 poços de alívio que regulou para os parâmetros de projeto. E esses poços de alívio estão lá, com a mesma vazão há 30 anos. Então, poxa, você tem ali uma garantia, uma tranquilidade realmente para manter o seu estudo. E tu viste que essa poropressão aumentou porque estava instrumentado, né? E a proatividade, por exemplo, em ter instrumentos redundantes, sabe? Eu acho legal, por exemplo, a gente, nas reavaliações, olha, eu vejo alguns projetos hoje de mineração que você tem excesso de, por exemplo, um monte de piezômetro no talude de jusante, mas não tem um no filtro, não tem um no talude montante. Eu acho que esse realmente, a qualidade os coroas costumam falar isso, e infelizmente tem que concordar. Não sei se por uma questão financeira ou não, mas a qualidade dos projetos diminuiu assim, ao longo do tempo, sobretudo quando você fala de... Estás a falar do projeto geotécnico ou do projeto de instrumentação? Ou dos projeto dois? De instrumentação. Ou dos dois? Eu não, acho que o projeto de geotécnico com a modelagem de elementos finitos, a gente conseguiu evoluir bastante coisa. Estou falando do projeto de monitoramento mesmo. Hoje entende-se, né, a necessidade de redundância dos instrumentos e da própria comunicação, né, ter um datalog, um backup, alguma coisa do tipo. Mas eu enxergo que isso já estava lá atrás. Essa questão de ter redundância, sabe? No nosso mercado, né, uma andorinha não faz verão. Isso. Então, esse conceito você tinha, e tem tempo. Você consegue analisar mensalmente a instrumentação. Eu tinha que aprovar, por exemplo, o relatório da inspeção do técnico, e depois eu fazia, que tem valor regulatório também, que era a inspeção de segurança regular anual. Mas você tem toda essa base histórica para olhar para os dados. E isso faz falta quando você está, por exemplo, em obra, né? Obra de túnel, que a gente comentou, ou uma obra de descaracterização, que você tem a produção cobrando, assim, homem parado, toda essa questão é mais tranquila.